Boa noite a todos os irmãos, sejam bem-vindos. Iremos hoje contar com a presença do Rafael, companheiro da nossa casa espírita. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão adentrando agora. A Preta da Palhoça, a Marlete de Brusque, a Gladete também de Palhoça, a Miriam. Amigas de várias cidades estão conectados conosco neste momento tão importante, onde vai nos suscitar em nossos corações a importância do culto do Evangelho no lar. Vamos agora adicionar o Rafael, nosso convidado, que já está entrando. Boa noite, Denise, a Mayra, a Carol. Olá, Cristina Mesquita, uma alegria ter você aqui conosco. Vamos ver o que deu aqui que o Rafael não está conseguindo. Vamos aguardar um pouquinho. Rafael, você não conseguiu entrar ainda. Você sai do Instagram, volta de novo e faz o pedido pra gente. Vocês desculpem aí. Não sou marinheira de primeira viagem, mas às vezes eu me atrapalho. A Júlia e a Emília mandaram um abraço a todos. Elas são responsáveis pela coordenação desse evangelho, que se começou no ano de 2020, na pandemia, e com muita alegria permanece indo para o 5º ano com a participação de todos vocês, com a contribuição, com a alegria de todos. O Rafael não entrou ainda, nós vamos aguardar só mais um instante, por favor. Lembrando a todos vocês que é um trabalho em equipe, que vocês divulguem esse trabalho, divulguem o Instagram da casa, né, @FCEvangelho, às 20 horas, todo domingo, uma maneira de divulgarmos as atividades da nossa casa à luz do Evangelho de Jesus. Vamos aguardar o Rafael. Enquanto o Rafael não consegue adentrar, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Jesus pela essa oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, estudando, trabalhando, entrelaçando corações, e que possamos jogar para o nosso ambiente psíquico, da nossa família, da nossa cidade, as vibrações da presença de Jesus em nossas vidas, nos envolvendo com muito amor, paz, serenidade. Assim seja. Nós vamos tentar aceitar o convite da Ana. Deixa eu achar a Ana aqui, Ana. Vamos ver se a Ana consegue entrar. Nós vamos começar então a leitura. Capítulo 5. Desculpa, pessoal. O Rafael e a Carol estão com dificuldade de entrar. A gente está tentando aqui. Mas não está dando. Vamos lá. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um capítulo muito importante em nossas vidas, porque fala da justiça e da causa das aflições, tratando das dores da nossa alma,
consolando as dores de nossa alma, dando a explicação à luz da doutrina espírita, falando da justiça divina, da sua misericórdia e da sua sabedoria em todos os processos que nós passamos. Lembro sempre de uma história do Chico Xavier, que ele falou que não tinha um dia que ele não chorasse, mas também que não tinha um dia que ele não lesse o Evangelho, em especial esse capítulo. E o tema de hoje, nós falamos também semana passada, é um tema muito delicado, que é a morte. É quando nós temos que dar o até breve, para muitos o desespero de achar que nunca mais vamos conviver com os corações amados. E a doutrina espírita, segundo Hermínio Miranda, veio matar a morte, porque a morte não existe. O que existe é a cessação da vida no corpo físico, da matéria. A matéria, ela tem sempre um começo, um meio e um fim. Mas nós, espíritos imortais que somos, tivemos o início porque fomos criados no gesto de amor de Deus e temos a eternidade como herança divina. Quando nós conseguimos compenetrar, adentrar essa certeza em nossos corações, a separação dos entes amados, ela é momentânea, ela é provisória. E ainda com as explicações dessa relação do mundo espiritual com o mundo corporal, ela pode até ser ampliada. Que nós podemos encontrar os nossos amados durante o sono físico, com a ligação dos nossos pensamentos, nos entrelaçando na onda de amor que une a todos nós, reduzindo assim a dor da saudade, que é humana, ela é necessária. Nós amamos, nós queremos estar convivendo com a pessoa, mas somos esclarecidos das inúmeras possibilidades dessa vida. Nós vivemos uma vida entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Alguns podem ver, ouvir de forma direta, mas todos nós, pelo canal da intuição, pelo pensamento, estamos ligados a este mundo. Se aprimorarmos essa nossa certeza, se intensificarmos a espiritualidade em nossos corações, nós vamos ampliar essa conexão com o mundo espiritual e com os nossos amados que estão já neste mundo. O texto é o item 22 do capítulo 5. Ele é composto de 3 parágrafos, assinalado pelo espírito de Fenelon. É muito interessante nós conhecermos as histórias desses espíritos, porque dá um caráter, uma veracidade muito maior em seus textos. Procurem, hoje na internet é tão fácil a pesquisa. Fenelon viveu no século XVII, foi arcebispo, poeta, escritor, foi perseguido pela igreja, pelo rei da época, porque ele foi contra os impropérios, as inverdades, as injustiças que eram propagadas naquela época. Depois, na codificação, ele vem fazer parte da egrégora espiritual comandada pelo Espírito de Verdade para nos trazer, né, a boa nova na luz da doutrina espírita. Fenelon escreve vários artigos no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro dos Médiuns. Aqueles que tiverem interesse, pesquisem um pouco mais. Ele começa assim, falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Quantos de nós já não falamos isso? Tivemos essa expressão, né? A gente fica até revoltado, indignado, como é que uma pessoa boa, que fazia o bem, seja para sua família, para sua comunidade, morre. E aquele que é cheio de maldades continua vivo e às vezes morre bem velhinho. Que justiça, que sabedoria divina tem nisso. E ele fala assim, pois bem, assim falando dizeis uma verdade, pois com efeito muito a miúdo sucede dar a Deus a um espírito de progresso ainda iniciante, prova de vida mais longa do que a um bom que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Olha a visão que a doutrina espírita vem nos trazer da vida. O bom, a pessoa correta, ele volta mais cedo para o mundo espiritual. As coisas que ele tinha que aprender e viver aqui, o aperfeiçoamento que ele veio buscar em sua existência, ele já conseguiu.
e ele volta para a pátria espiritual para continuar a sua jornada espiritual. E nós iremos e retornaremos inúmeras vezes no nosso núcleo familiar, sempre ampliando esses laços afetivos, porque o nosso objetivo é a família universal, amarmos a todos como Jesus nos amou. Fenelon continua assim, no capítulo 2 daí. Se morre o homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais. Antes fosse este, enunciastes uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então havereis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse presa aqui na terra? Olha que visão, olha que extraordinário essa linha de pensamento de Fenelon que nós temos que começar a desenvolver em nós. O mal que ficou aqui, a pessoa errada, equivocada, ignorante, ela precisa ficar, porque aqui é a escola que nós precisamos estar. Se nós estamos aqui ainda, é porque nós somos maus. Nós somos alunos que estamos aqui na Terra, necessitando do aprendizado que aqui está. E vamos ficar aqui até o momento que for necessário. Ninguém volta ao corpo físico do nada. Há toda uma programação que às vezes é décadas, até séculos. O corpo, a família, a profissão, os laços, inclusive o período que nós vamos ficar aqui. O nosso corpo vem, né, chamado fluido vital, para aquele X tempo de estarmos aqui. Por isso, que a gente também sempre está esclarecendo de nós honrarmos cada minuto, cada instante que estamos aqui. E aqui ele falou, aquele que já cumpriu a sua tarefa, por que ele vai ficar? O aluno que passa de ano direto no final do ano, né? Chega lá, metade de novembro ele já está de férias. Seria justo fazê-lo ficar até o último dia de aula para aqueles que têm que fazer recuperação, uma prova, 2 provas, 3, não. Né? É a recompensa dele por ele ter aproveitado todo o ano letivo, ter estudado, ter comparecido às aulas. Assim somos nós. Se nós aproveitarmos fielmente todos os nossos dias, todos os desafios do dia a dia, nós iremos retornar ao corpo físico, que nós aqui chamamos de morte, é a sua morte do corpo, completistas, completando as nossas tarefas, os nossos desafios, os nossos aprendizados. Deus não é o Deus do castigo, é o Deus de amor, por isso é educativo. Tudo que nós passamos aqui é educativo, até passar pela prova da perda de um ente querido, pela vivência desse fenômeno da morte, que é difícil para todos nós, porque nós ainda estamos em aprendizado, seja quando morre um parente muito próximo, quando tem esses acidentes coletivos, né? Ou como citamos no início, morre uma pessoa tão boa que ajudava tantas pessoas, enquanto tantas pessoas más, que prejudicam tantas pessoas, continuam vivas, com poder, influenciando negativamente. Aí vem a explicação. Estes ficarão aqui para dar a oportunidade de iniciar o seu aprendizado na lei do amor, no bem, na boa vivência. Quando nós começamos a pensar assim, a revolta, a insegurança, até uma tristeza que abate sobre nós deixa de existir, porque nós vamos entendendo que Deus é justo, bom e misericordioso. E que nós vamos todos os dias das nossas vidas começando a exercitar aquilo que Maria, né, falou. Deus, seja feita a vossa vontade, eis aqui a vossa serva. Paulo de Tarso também, lá no caminho de Damasco, quando vê Jesus, cai de joelhos e Senhor, o que queres que eu faça? E assim vários personagens que nós estudamos, né, que tiveram contato com Jesus, lá nos ensinamentos do Cristo, que compreenderam a grandiosidade da vida, da lei de amor que Jesus veio viver e nos ensinar, nós vamos dizer, Senhor, que seja feita a vossa vontade comigo, com os meus familiares, com toda a comunidade a qual pertence, inclusive o planeta Terra, né, as dificuldades imensas que estamos passando,
são dolorosas, muitas vezes arrancam lágrimas de nós, são mortes, né? Não só no aspecto físico, mas mortes de esperança. Quantas coisas acabam todo dia, enquanto o mal prevalece, tudo tem um sentido, tudo é aprendizado para nós, como indivíduos e como comunidade. Deus está no comando. E nós, para não atrapalharmos, para não nos desviarmos dessa lei, porque quando desviamos da lei nós sofremos, vamos todos os dias fazer: Senhor, seja feita a vossa vontade. Senhor, ajuda-me a compreender o processo, ajuda-me a fazer de forma consciente a aceitação da vossa vontade, que são as suas leis. Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Olha como nós temos que buscar essa certeza dentro de nós. Não que nós vamos desprezar a vida aqui na terra, estamos falando até agora, ela é importante, mas ela não pode ser mais importante que a vida espiritual. Então nós temos que saber medir o valor da nossa vida aqui na terra, para honrar essa vida, essa existência, que sabemos que tem tantas pessoas querendo estar aqui para o seu aprendizado, mas saber também que ela não é mais importante que a vida do ser espiritual. E estarmos conscientes que quando chegar um momento nosso, ou dos entes queridos, nós possamos partir. E não julgarmos mais, esse devia morrer, esse não devia. Nós não temos essa alçada, nós não temos esse entendimento. A isso pertence a lei de Deus. Para isso existem as leis sábias. Cada um vai no momento que tem que ir. No último capítulo 3, Fenelon nos fala: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Isso que nós devemos buscar no nosso cotidiano. A Emília e a Júlia que colocam sempre tarefinhas, e aqui eu encontrei a minha tarefinha para a semana e queria compartilhar com vocês. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Por isso que a gente julga, por que aquele morreu e aquele não outro? Porque nós não compreendemos o mecanismo dessas leis. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Olha só, quando dá uma chuva, muitas vezes a gente acha que é um mal. Mas o que acontece depois da chuva? Mesmo que arranque árvores, cause algumas destruições, vem a renovação do ar, molha a terra, as nascentes do rio. Renova-se a terra, o ar. Então, tudo o que acontece é um bem. Da nossa parte, basta nós não interferirmos negativamente. Por isso falamos, esse exercício de compreender qual é a vontade divina que se expressa em sua lei maior que a lei de amor, que os Espíritos colocaram amor, justiça e caridade, que é uma lei só, mas dividiu para que nós pudéssemos compreender um pouquinho a amplitude da lei maior. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Né? Nós estamos aqui, o corpo físico é um cárcere das nossas percepções deste mundo espiritual, nos confunde muitas vezes as necessidades da matéria, o apego que nós temos ainda até à própria família, ao corpo físico, muitas vezes nos impedem de compreender estes desígnios. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que neste caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Esforçai-vos por sair pela mente. Olha que interessante. A mente, nós somos o que pensamos. Então nós temos que estar aqui, mas já temos que estar sabendo que o mundo espiritual
A vida espiritual não é só também depois que eu morrer. Ela já está aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Então, este mundo espiritual sou eu sou um espírito. Então, eu tenho que me esforçar pelo pensamento, por aquilo que eu penso, que eu idealizo, que eu cultivo no meu dia a dia, essa vida espiritual, esse ser espiritual que eu sou. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu sou, de quem eu sou filho, quais são os meus planos. Nós damos muitas desculpas, de uma forma muito simples, poderíamos dizer assim, a nossa existência tem as buscas das coisas da horizontalidade, que é importante, que é a vida da matéria, o estudar, o ter uma formação profissional, o constituir família, cuidar dos filhos, dos cônjuges, dos pais, cuidar do corpo físico, são as nossas tarefas diárias, nos alimentar corretamente, né? Mas muitas vezes nós colocamos isso como um obstáculo para a busca da nossa verticalidade, que são as questões espirituais. Nós necessitamos buscá-las diariamente. Dar alguns minutos de nossas vidas, não somente para a oração, mas para meditarmos e refletirmos acerca de quem somos, o que estamos fazendo aqui, quem é Deus, qual é o papel de Jesus em nossas vidas, né? Para isso, nós precisamos procurar conteúdo, né? Para os espíritas, está lá no Evangelho, nas obras básicas, material não falta. Grande dificuldade que nós temos, que as casas espíritas oferecem os grupos de estudos, para que possamos um e o outro auxiliar nessa busca da espiritualidade. Então nós temos que fugir desse desculpismo, esforçar-se por sair pelo pensamento, também por atitudes, essa busca. Qual é o verdadeiro valor da vida? O que é a vida em sua essência? Para que nós possamos nos relacionarmos melhor com o fenômeno da morte. Seja de um ente querido, do meio que nos rodeia, e não falar mais isso. Quem deveria ter morrido era aquele, não esse. Vamos ver os comentários de hoje. A Marlete colocou para nós: a consciência de quem somos e do verdadeiro objetivo da vida material nos auxilia na compreensão da justiça divina. Então, quem eu sou? Sou filho de Deus, com a eternidade à minha disposição. E Emília colocou: fundamental essa tarefa de não julgar o que não compreendemos. O que nós temos que buscar? Entendimento. Entendimento das coisas que nos rodeiam. E Allan Kardec, se eu não me engano, no livreto que é o Espiritismo, ele coloca que não é errado a crítica, né? Mas para nós criticarmos no sentido saudável algo, nós temos que conhecer completamente esse assunto, né? Então, se queremos uma avaliação do que aquele indivíduo morreu, aquele outro, nós devemos conhecer toda a situação que envolve o processo. E ainda não temos alçada para isso. Um dia entenderemos, um dia nós chegaremos à classe do Espírito Cristo, que foi Jesus, que é o governador espiritual da Terra, e que tem a sua compreensão. Por hora nós temos que compreender a nós mesmos. Né? De novo, quem somos, o que estamos fazendo aqui, e aprender a nos doar, né, para essa lei divina de amor. Rafael, que era o nosso convidado, mas teve problemas com o Instagram. Acontece, Rafael. As leis naturais são perfeitas, vindas de um ser perfeito, e buscamos compreendê-las e aceitá-las através da nossa inteligência e sensibilidade. Agradecemos a participação de todos. É um assunto importante. Toda semana na casa espírita batem à porta pessoas com muito sofrimento acerca da morte, desse tema morte, seja por medo de morrer, medo de onde vai parar, o que vai acontecer com ela depois da morte, muito medo do inferno, do castigo. Muitas pessoas batem à porta das casas espíritas buscando ter informações dos entes amados que partiram, pessoas que têm um sofrimento muito grande,
param sua vida, entram em processos de adoecimento da sua saúde física e mental, pela não aceitação, a não compreensão do desligamento deste ente querido, e muitas pessoas também chegam à casa espírita questionando o fenômeno da morte, a justiça divina, as coisas que estão acontecendo aqui na Terra. Então, através das leituras das obras espíritas, nós teremos as respostas. A Casa Espírita, ele é um educandário, segundo Bezerra de Menezes, para o povo, aberto a todos nós. O Espiritismo veio até nós não trazendo coisas novas, mas veio trazer de uma forma que toda a inteligência mediana, que somos nós, pudéssemos compreender esses assuntos transcendentais que sempre foram estudados ao longo da história por filósofos, cientistas e continuam até hoje. Mas ele vem para que todos nós tenhamos condições. Qualquer pessoa com boa vontade pode ir compreendendo as explicações das máximas de Jesus à luz da doutrina espírita. E como falamos, as casas espíritas oferecem tantos encontros, cursos, palestras para trocas de ideias para que possamos compreender. Somos muito amados por Deus, somos amparados por espíritos amigos, familiares, nessa nossa jornada espiritual que tem um único objetivo: nos tornar pessoas melhores, mais boas, justas, caridosas. Não deixemos que nada, ninguém, tire isso de nós. É um trabalho individual, intransferível. Não é nem Deus que vai nos cobrar, é a consciência de cada um, que as leis do Pai estão aqui, e à medida que elas vão desabrochando, nós vamos querendo mudanças. E o tempo de mudança é sempre hoje, não é nem no passado, nem no futuro. Nós estamos plantando hoje para o nosso futuro. Então, se nós queremos um futuro, um dia de amanhã diferente do de hoje, vamos fazer diferente, com muito esforço, com vontade. A plantinha só cresce sendo a terra trabalhada, cultivada, com muito esmero e carinho, e Jesus está aí para nos acompanhar. Quando fraquejarmos, oremos, pedindo força, coragem, fé, usando os caminhos da intuição, que é a ligação com o mais alto, para que tomamos sempre as atitudes melhores, tenhamos sempre os melhores sentimentos e pensamentos. Uma boa semana a todos. Vamos orar agora, imaginando do mais alto ondas de amor envolvendo os nossos corações, os nossos lares, os corações vinculados aos nossos, a todos aqueles irmãos que ainda se encontram com dificuldades para compreender os verdadeiros valores da vida, que se debatem presos à matéria, tendo um mundo maravilhoso que nos envolve e pertence a todos nós. Agradecemos Jesus, as bênçãos desses instantes e os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Assim seja. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz de Jesus.